aproveitar da excelência da senhora administradora do distrito desta sala. Desejar a Vossa Excelência boas-vindas ao Distrito de Monte Coixe. Com a vossa permissão, Excelência, queria apresentar os colegas que estão aqui. Eu pediria que cada um se apresentasse. Temos os membros do governo, os convidados permanentes e membros, os líderes, membros do Conselho Consultivo Distrital de forma representativa. Eu sou Isaura Máquina, sou administradora do Distrito de Monte Coixe. Excelência, se nos permitir, haveria de pedir os meus colegas também para irem se apresentando. Colegas, por favor. Obrigado. Sou Eduardo Augusto Bernardo, secretário permanente do Distrito de Monte Coixe. Bom dia. João Paulo Andala, diretor de Saúde e Moderação Social. Obrigado. Bom dia. Vitória Bela Horácio, diretora do Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia. Obrigada. Bom dia. Sou Manuel Chiur, sou diretor do Serviço Distrital de Planeamento e Infraestrutura. Bom dia. Eu sou Aguinaldo Namuta, diretor substituto do Serviço Distrital de Atividades Econômicas. Bom dia, Excelências. Lino Antônio Bemban, diretor distrital do Cernic. Bom dia. Neto Alberto Macununa, diretor da área fiscal de Monte Coixe. Bom dia. Sou Manuel Sahara, delegado do Instituto de Algodão e Oleaginosas na província de Cabo Delgado. Bom dia. Sou Jerônimo Manuel, estou a representar o comandante do Estado da Cadeia. Bom dia. Alberto Esteban Tanco, diretor do Centro de Emprego de Monte Coixe. Bom dia, Tereza Benedito Lourenço, chefe do posto administrativo sede de Monte Coixe. Obrigada. Bom dia, Iumanda, representante da senhora delegada do INAS IP Monte Coixe. Bom dia, chefe da localidade de Mapupulo Sede, Judita Cristina Guilherme. Minha Excelência, Mário Palano Fácil, assistente pessoal. Bom dia, Excelência, Daniel João, membro do Conselho Consultivo. Bom dia, Excelência, Ana Pinamini, sou membro do Conselho Consultivo, posto sede. Bom dia, Excelência, membro do Conselho Consultivo. Bom dia, chamo Moisés João, membro do Conselho Consultivo do Estado de Monte Coixe. João Jonas Assane. Chamo Moisés João, membro do Conselho Consultivo sede de Monte Coixe. Maria Manassa Vitor Silva, membro do Conselho Consultivo posto C. Bom dia. Suzana Feliciano, membro do Conselho Consultivo, posto C. Bom dia. Sou chamado Florencio Paulino Soares, sou membro do Conselho Consultivo da sede. Bom dia, Excelência. Sou Carvalho Mendes, membro do Conselho Consultivo do Distrito. Bom dia, sou Pedro Figueiredo Ricardo, sou membro do Conselho Consultivo. Bom dia, sou Anselmo Ernesto, sou mecânico pesado. Bom dia, Excelências. Meu nome é Arino Pissarro, secretário executivo da UX. Bom dia, se chama Cascana Afonso Rodrigues, sou técnico de
fazer a apresentação do nosso informe, se permitir? Exato. Não, mas acho que é para que saibamos com quem estamos aqui e a fazer também a apresentação da delegação com a comissão dos ilustres deputados da Assembleia da República. Também só para enquadrar um bocadinho, dizer que nós somos a Comissão do Plano e Orçamento da Assembleia da República, que é a comissão que tem, dentre outras atribuições e competências desta particular, de apreciar a proposta do Plano Econômico, Social e Orçamento do Estado, uma vez sufragado o programa quinquenal do governo, e também fazemos a monitoria, a supervisão e a avaliação do grau de execução daquilo que aprovamos, do orçamento que aprovamos e alocamos ao governo. E esta nossa visita enquadra-se nesse contexto. Pretendemos ter aqui em Montepuez, de forma específica, e na província de Cabo Delgado, no geral, o ponto de situação, grau de implementação do Plano Econômico, Social e Orçamento do Estado, e também termos sensibilidade como é que está em curso o grau de realização do programa quinquenal do governo, e já vai, portanto, na contagem decrescente, sendo certo que o próximo ano corporiza o último ano do mandato deste segundo ciclo de governação. Portanto, nesse sentido, também poderemos colher subsídios com vista a cuidarmos das prioridades que o Distrito tem, que a província tem, neste contexto estruturante dos desafios que enfrenta Cabo Delgado, o combate ao terrorismo, mas também com esta projeção macroeconômica que tem a ver com os recursos provenientes da indústria extrativa. Estamos a falar aqui da Ruby Mining, em Montepuez, mas podemos falar do grafite em Balama, podemos falar do gás natural liquefeito em Palma, e o potencial que esses recursos têm enquanto catalisadores do processo de desenvolvimento do nosso país, e o impacto das receitas fiscais. Sabem todos que o Estado depende da coleta de impostos. É preciso que esses impostos sejam canalizados para os cofres do Estado, para que se possa realizar a despesa pública. Nós temos um orçamento deficitário, ou seja, o orçamento do Estado não é suficiente para realizar as atividades que nós temos elencadas em cada ano. As necessidades são maiores em termos de construção de hospitais, de escolas, de qualidade de vida, de acesso, uma série de coisas. Então, é preciso que haja uma maior racionalidade na aplicação, mas também nas políticas públicas e financeiras que têm a ver com a mobilização desses recursos. Então, esta era a fotografia que queríamos deixar logo de início em relação às atribuições e competências da Comissão do Plano de Orçamento. O meu nome é Antônio Niquice, eu sou o presidente da comissão, e ia passar a palavra aos colegas também para se apresentarem, depois seguir a apresentação do informe e, metodologicamente, a interação nesse debate, porque já não irei falar mais nesta primeira fase. Também dizer que a nossa interação é com o objetivo de ajudar, apoiar o governo do Estado, no caso provincial, para que possa melhorar o seu desempenho, possa dar o seu melhor. É certo que esta é uma atividade de fiscalização, mas a fiscalização não é necessariamente o policiamento, no sentido restrito do termo. É no sentido de verificarmos se houve, por vários motivos que poderá ter existido aqui também depois, situações específicas que podem ter condicionado a implementação do Plano Econômico, Social e do Orçamento do Estado. Um exemplo
que pode condicionar a falta de orçamento. Nós podemos ter uma dotação orçamental para o distrito e depois esse dinheiro não chegar. Temos que ter esses dados para nós percebermos ao nível do governo central porque o dinheiro não foi alocado. Estes aspectos que estão aqui a referenciar. Temos esta questão da TSU, por exemplo. O que é que deve estar a acontecer, por que aconteceu assim, e as questões estão a ser urgidas, etc. Portanto, são aspectos que temos que conjuntamente abordar para vermos se encontramos soluções. Naturalmente que nós não somos, à luz do princípio de separação entre independência de poderes, nós somos a parte que faz as coisas acontecerem, do ponto de vista de execução. Nós temos um governo que é quem executa e nós aprovamos e fiscalizamos. Então, ia passar a palavra aos colegas e depois Vossa Excelência vai dar. Obrigado, Excelência, Sr. Presidente. Bom dia. Meu nome é Carlos Manuel, sou vice-relator desta comissão. Obrigado. Bom dia, meu nome é Marquita Loforte, membro da comissão. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Fernando Bismarck, membro da comissão. Muito obrigado. Bom dia a todos. Sou o Mr. Joaquim Bashir, membro da comissão. Bom dia a todos. Sou Idalina Filho de Mitas, membro da comissão. Obrigada. Bom dia, Sábado Chombe, membro da comissão. Obrigado. Bom dia, Mané Pinto Massoa Valige, membro da comissão. Obrigado. Bom dia, meu nome é Abdullah Tarmamadi, membro da comissão. Meu nome é Abdala Luiz, sou assistente da comissão. Nossa comissão, então, passaríamos a apresentar o nosso balanço do mês, preparado por ocasião da visita de Vossas Excelências, esta visita de trabalho ao nosso distrito. Temos a estrutura da apresentação e neste relatório fazemos o balanço do grau de execução do PESOT referente ao primeiro semestre do ano de 2023 e queremos trazer aqui algum enfoque do progresso dos indicadores, das metas e do grau de cumprimento do programa quinquenal do governo 2020-2024 neste quarto ano de implementação, como foi aqui referenciado. Neste relatório trazemos três prioridades de três pilares de suporte destas mesmas prioridades: desenvolver o capital humano e justiça social, primeira prioridade; a segunda é impulsionar o desenvolvimento econômico e produtividade e a criação de emprego; a terceira prioridade é fortalecer a gestão sustentável dos recursos naturais e do ambiente; os pilares de suporte, reforçar a democracia, preservar a unidade nacional; segundo pilar, promover a boa governação e descentralização; e o último, reforçar a cooperação internacional. O nosso contexto econômico e social do distrito, tivemos como caracterização climatológica que as primeiras chuvas nesta campanha agrícola foram registradas em novembro de 2022, com um registro de 810,7 milímetros em 51 dias de chuva, num período compreendido de novembro de 2022 a abril de 2023. Os nossos principais indicadores econômicos: a nossa taxa de cobertura de abastecimento de água excelências é de 52% a nível do distrito, o nosso acesso de energia elétrica é de 3,3%, a taxa de analfabetismo é de 50,7%. Temos uma população de 272.069 habitantes, numa superfície de 17.721 km², distribuídos em 5 postos administrativos, 12 localidades, 125 aldeias, 36 aglomerados populacionais. No contexto econômico e social do distrito, a implementação do PESOT ocorre num contexto de descentralização setorial, concretização de atividades econômicas e do regresso da população afetada pela ação terrorista às suas origens, fruto do avanço da estabilidade militar que se sente nestes mesmos distritos da Zona Norte. Temos, neste mesmo contexto,
procurado minimizar a degradação das principais vias de acesso, como nosso principal foco, aumentar a cobertura de água potável, aumentar a cobertura de carteiras nas salas de aulas, expandir as infraestruturas de educação e de saúde, aumentar a empregabilidade dos jovens no mercado de trabalho, aumentar as áreas de produção e produtividade agrícola, expandir a cobertura de energia elétrica para os 2 postos administrativos, referimos ao posto administrativo de Iraque e o posto administrativo de Nairobi, prover blocos de recibo de cobrança de impostos de reconstrução nacional e assegurar igualmente transporte para a mobilidade dos nossos chefes dos postos e chefes de localidades nesta mesma implementação do Tesouro. O nosso ponto de situação da segurança alimentar no distrito, em culturas alimentares, semeamos 85.879 hectares de culturas diversas e tivemos um crescimento na ordem de 5%. Registramos igualmente uma perda de 65,8 hectares de milho e 44,8 hectares de arroz destas mesmas culturas alimentares semeadas. Os nossos principais indicadores com enfoque na atividade econômica, a produção de atividades alimentares, como nos referimos, temos dados preliminares que indicam uma produção agrícola de 185.641 toneladas de culturas diversas. Foram lavrados e semeados 8.279 hectares dos 7.885 previstos de culturas de rendimento. Estimamos igualmente produzir 3.470 toneladas destas mesmas culturas de rendimento. Principais indicadores com enfoque na atividade econômica, o distrito possui um efetivo pecuário de 381.311 animais e produzimos em carnes e ovos 141 mil toneladas de carne diversa, reduzimos infelizmente 30.299 para 5 mil dúzias de ovos. O decréscimo deveu-se à reposição de poedeiras a nível do nosso distrito. Quanto ao turismo, registramos um crescimento de 58% em hóspedes nacionais, tivemos um aumento de 4% de quartos e uma redução de 8% de bares a nível do distrito. Registramos igualmente a atividade bandeireira, escoamos para a Sofala 367 tábuas de espécie de mobila, num volume de 19,2 metros cúbicos, e 24 pranchas de pau preto, no volume de 4,65 metros cúbicos. Ainda no mesmo período foram transportadas para Nacala 466 pranchas de chamfuta e 1.320 pranchas de pau preto, igualmente 15.364 parquetas de pau preto. Quanto ao conflito homem-fauna bravia, registramos infelizmente 3 ataques mortais de crocodilos nos rios Pucua, no posto administrativo de Mapucuru, e no posto administrativo Sede, no rio Motupuês. O fornecimento de corrente elétrica, no nosso distrito temos 3 postos administrativos eletrificados, incluindo a Sede. Resta-nos eletrificar Mapucuru, Nairobi e Mirate, como nos referimos anteriormente, e foram realizadas 139 novas ligações a nível do nosso distrito. Quanto à expansão da rede elétrica, estão em curso trabalhos de expansão desta mesma rede elétrica nos bairros da urbe, referimos-nos a Napai, Mirige, Melapane, numa extensão de 19 quilômetros. Nós queremos também apresentar aqui o resumo das principais realizações, prioridades e pilares de suporte, e são apresentadas ações e metas para o exercício econômico de 2023 nestes 6 meses que nos referimos. No setor de educação, tivemos a cerimônia da abertura solene do ano letivo, que aconteceu aqui na cidade de Motupuês, sob o lema por uma educação inclusiva, patriótica e de qualidade. Quanto à contratação de professores, foram contratados neste período 30 professores. Temos um rácio a nível do distrito de 65 alunos por cada professor. Quanto à alfabetização e educação de adultos, de jovens e adultos, foram inscritos 2.512 alfabetizandos,
atendidos por 100 alfabetizadores. A nossa rede escolar é de 111 escolas e destas 111, 101 são escolas primárias, 3 escolas básicas, 1 escola primária, 4 escolas secundárias, 3 institutos, sendo 2 institutos técnicos e 1 instituto de formação de professores. Inscrevemos este ano, este semestre, 99.202 alunos e temos igualmente 382 salas convencionais, 74 salas mistas e 130 salas precárias, num total de 586 salas de aulas a nível do nosso distrito. Funcionam igualmente 2 instituições de ensino pré-escolar. Existem no distrito 4 instituições de ensino técnico profissional e fizemos o acompanhamento de 35, são acompanhados por 35 formadores a nível do distrito. Temos também a graça e bênção de ter uma instituição de ensino superior. Temos aqui a Universidade de Rovuma, extensão de Cabo Delgado, que matriculou cerca de 2.418 estudantes e ministram 17 cursos assistidos por 183 docentes. Recebemos 25 carteiras no distrito, temos uma necessidade de 5.788 carteiras para tirar do chão cerca de 32.752 crianças. Recebemos e distribuímos 128.650 livros de distribuição gratuita e temos um aproveitamento pedagógico de cerca de 91,2% de aproveitamento pedagógico positivo no nosso distrito. Os indicadores de saúde, o distrito conta com 5 médicos de clínica geral. Temos na nossa rede de infraestruturas sociais 14 unidades sanitárias. Destas 14, 11 possuem fontes de água, correspondendo assim a 79% de cobertura, e 3 não possuem fontes de água. Ainda temos destas 14 unidades sanitárias 7 com fontes de energia elétrica da rede nacional e as 7 usam fontes de energia solar. O nosso perfil epidemiológico no distrito é de reconta com redução de 1% de casos de malária, apesar de continuar a preocupar o posto administrativo de Nairobi, que nos últimos meses tem registrado algum aumento dos casos de malária. Registramos redução de casos de diarreia em 55% e casos de desinteria em 67%. Queríamos aqui referir que tivemos realmente um óbito por raiva, mas com muita felicidade não tivemos casos de cólera a nível do nosso distrito. A nossa cobertura de saúde materno-infantil conta com a redução de 11% de partos institucionais. Quanto ao HIV-Sida, testamos cerca de 20.267 indivíduos em 2023, neste período em alusão, e contamos com 2.049 pacientes que iniciaram o tratamento antirretroviral. Igualmente, contamos com 18.927 pacientes no ativo. Quanto à vacinação, tivemos um aumento acima de 100% de crianças que completaram a vacinação neste período em alusão. Excelências, se nos permitirem, havíamos de passar esta notificação de casos por unidades sanitárias. Igualmente, os cuidados de tratamento de antirretroviral, que resumimos anteriormente, onde dissemos que foram testados 20.267 indivíduos e contamos com 2.049 pacientes que iniciaram dados e temos 18.927 pacientes no ativo. O nosso programa de assistência social, na área social atendemos 5.001 beneficiários no programa Subsídio Social Básico e no programa de apoio social direto atendemos 389 beneficiários. Temos também combatentes no nosso distrito, num efetivo de 2.485
combatentes desde 1835 fixaram e já recebem as suas pensões, 613 aguardam pela fixação e 35 destes fixaram e aguardam pelo pagamento. Quanto ao recenseamento militar, recenseamos 1.689 jovens a nível de todo o distrito. No âmbito da juventude, temos um registro de 365 jovens, destes estão enquadrados no programa Emprega. Igualmente realizamos algumas palestras sobre o mesmo programa, realizamos também a 9ª Gala Distrital de Edição do Jovem Criativo. Na área do desporto também realizamos algumas ligas desportivas, tivemos alguns torneios desportivos a nível do distrito, em número de 4 torneios. No programa Eu Sou Capaz, temos registrados 11.221 raparigas que foram distribuídas uniforme escolar, da 5ª à 7ª classe. Na área de cultura temos 21 monumentos e 11 locais históricos. No registro notariado foram executados cumulativamente 21.830 atos diversos, registrados 311 indivíduos dos 0 aos 13 anos de idade, foram tramitados 447 processos de registro criminal. Quanto à ordem e tranquilidade pública, registramos 11 casos de crime neste período em alusão, 120 indivíduos foram interpelados na zona de concessão mineira da Montecoelho Mining, tivemos 8 casos de acidente e desviação e foram realizadas 73 reuniões de ligação polícia-comunidade. Na segunda prioridade, impulsionar o crescimento econômico, a produtividade e a geração de emprego. Na promoção de emprego e formação profissional, 165 jovens tiveram orientação profissional e vocacional. Foram realizadas igualmente 58 visitas técnicas neste setor e desde 2020 foram registrados cumulativamente 5.641, destes 139 no período em alusão. Tivemos 803 cidadãos admitidos diretamente em várias empresas e 6 jovens foram encaminhados ao estágio profissional. Quanto ao nosso orçamento do Estado de 2023 em finanças públicas, o Distrito teve uma dotação orçamental de 733 milhões, deste valor 504.766.462,60 foi referente a salários e remunerações e 96.209.485 para diversas rúbricas. A nossa percentagem da execução de salários é de 74%, num crescimento de 16%, 16,7% do orçamento comparativamente ao período do ano passado. Quanto às nossas finanças públicas, foram planificadas e arrecadadas cerca de 66 milhões, 952.817 e foram arrecadadas, essas foram planificadas e arrecadadas 17.785 milhões, correspondendo a 23,11% do cumprimento. A Autoridade Tributária Área Operacional de Montecoelho arrecadou cerca de 100.598 pontos contra uma meta de 69.601, correspondendo a um crescimento de 144,54%. Quanto ao fundo de 2,75% dos impostos relativos à extração mineira da Montecoelho Mining, foi recebida uma comunicação orçamental de 18 milhões, 149.887 meticais, com 50 centavos, para este exercício econômico, correspondendo a um crescimento de 34,9%, porque no ano passado recebemos 11 milhões, 829.110 meticais. Foram aprovados pelo Conselho Consultivo do Posto Administrativo de Namayumbira 9 projetos,
Foi feita a análise técnica desses mesmos projetos e, neste momento, aguardamos a disponibilização financeira para a sua execução. Quanto às associações da indústria e comércio, temos no distrito 127 associações agropecuárias, foram assistidos 283 grupos de produtores informais e estabelecidas 5 escolas na Machamba do Camponês. No setor de indústria e comércio, registramos 9 unidades industriais e foram igualmente emitidas 20 licenças de atividade de comércio a retalho. Quanto ao abastecimento de água no distrito, contamos com 445 fontes de abastecimento de água e existem 2.130 ligações domiciliárias a nível do distrito. Como nos referimos, temos uma cobertura de água de 62% a nível de todo o distrito. As nossas infraestruturas econômicas e sociais. Temos como obras em curso a reabilitação da pista de aterragem, a construção em parceria com o Fundo de Estrada de uma ponte do troço Suntelo-Xixano, no posto administrativo de Nairoto, para permitir a transitabilidade que não é efetiva naquele posto administrativo, principalmente na época chuvosa. Temos a construção da residência na localidade de Nacololo. O posto administrativo de Nairoto nunca teve a secretaria da localidade, nem a residência do chefe da localidade. Igualmente foram construídas 5 salas de aula, está em curso a construção de 5 salas de aulas, está igualmente em curso a construção do alpendre de saúde em Mirate, na localidade de Chipembe. Está igualmente em construção 3 salas de aulas no grupo administrativo em Namoedo. Temos, com parceria da UNOPS, a construção de 24 salas de aulas. E temos igualmente a obra de melhoramento de 3 km na aldeia Pinacaca. Temos a obra em curso, a obra de construção do mercado em Tele. Temos igualmente com este fundo comunitário 2.75 a construção do muro de vedação e melhoramento do campo de futebol na aldeia de Ramanhumbiri e a construção do gabinete de engajamento masculino de saúde em Mirate e em Namoedo, e com execução de 70% nestes locais e 90% em Mapupulo. Quanto às obras concluídas neste período, concluímos a construção da Secretaria da localidade de Nacololo, construímos as obras de construção de 2 salas de aulas na IPC de Curio, concluímos a obra de construção de um posto policial no posto administrativo de Mapupulo, concluímos a construção do alpendre para acompanhantes do Hospital Rural de Montepuez. Realizamos a celebração de 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente. Tivemos neste efeméride o plantio de 10 árvores de fruta e foi feita a monitoria das zonas propensas a inundações a nível do nosso distrito, nas comunidades a nível de Napai, Berige, Nacololo, Matuto 2, no posto administrativo sede, com o objetivo de criar alguns mecanismos de mitigação. Quanto à assistência aos deslocados internos afetados pelo terrorismo, no início das ações terroristas, o nosso distrito registrou um pico de 31.551 famílias, correspondendo a 96.843 pessoas. Até agora, registramos um retorno de cerca de 20.000 famílias, mais de 50%, e neste momento o distrito conta com um universo de 11.545 famílias deslocadas, reassentadas em 26 aldeias, num total de 20.488 pessoas. Através do INGD e parceiros humanitários, o governo tem prestado assistência a estas mesmas famílias desde a sua chegada ao nosso distrito, e também temos acompanhado, de certa forma, o retorno destas mesmas famílias. Temos 67 abrigos construídos em várias aldeias de reassentamento. Realizamos várias visitas a nível dos postos administrativos que planificamos, realizamos igualmente as sessões até a data, todas as que planificamos, realizamos o Conselho de Coordenação, realizamos a sessão do Conselho Consultivo
Executivo, as duas até agora, as planificadas. Tivemos várias visitas a nível do nosso distrito que nos ajudaram com orientações para a melhoria das nossas atividades. Se Excelência permitir, haveremos de passar a numeração das visitas que recebemos e realizamos igualmente todas as datas comemorativas previstas a nível do nosso distrito. Desenvolvemos, Excelências, várias ações no âmbito da governação e gestão de recursos humanos. Pagamos os subsídios aos líderes comunitários de janeiro a março. Só não pagamos os outros meses por não temos ainda a disponibilidade financeira para fazer. Contamos no nosso distrito com 84 funcionários e agentes de Estado deslocados. Registramos, infelizmente, a morte de 3 líderes comunitários. Contamos neste momento com 59 líderes comunitários. Temos também no distrito um efetivo de 2.533 funcionários e agentes do Estado. Temos 113 funcionários que padecem de doenças crônicas, principalmente no setor de saúde. Tivemos uma petição que teve o devido esclarecimento e seguimento. Como nos referimos, o nosso efetivo de funcionários está aqui ilustrado nesta tabela. Não tivemos nenhum ato administrativo de todos os que planificamos, por executividade financeira. Contamos no nosso distrito com algumas organizações não governamentais, em número de 32, que trabalham com o governo do distrito na busca de soluções para resolver as principais preocupações das nossas comunidades. Estamos igualmente a preparar a realização do nosso observatório distrital, que passou de agosto para setembro. Ainda não temos orçamentos, logística suficiente para a sua realização, mas assim que tivermos, realizaremos o observatório distrital. Excelências, queríamos parar daí por aqui, mas gostaríamos, antes de apresentar os nossos desafios e perspectivas, temos como desafios minimizar a degradação das principais vias de acesso que ligam ao centro de posto administrativo de localidades. Pretendemos igualmente melhorar a cobertura de água potável, aumentar a cobertura em carteiras de salas de aulas, expandir as nossas infraestruturas de educação e saúde, expandir igualmente as áreas de produção e produtividade agrícola, aumentar a empregabilidade dos jovens para diminuirmos esta franca empregabilidade no mercado de emprego. Temos também a falta de livros, blocos de recibo. Temos como desafio igualmente a falta de transporte para os nossos chefes dos postos administrativos de localidades. As nossas perspectivas são alocar recursos com vista a melhorar as vias de acesso, estabelecer parcerias público-privadas para a construção destas mesmas infraestruturas sociais que nos referimos, massificar a assistência técnica às comunidades, promover projetos de empregabilidade de jovens, interagir com a área fiscal, no sentido de alocar ainda blocos de recibo para aumento da cobrança do imposto de reconstrução nacional, igualmente encontrar recursos para adquirir os meios necessários para que a nossa atividade seja profícua. Excelências, terminamos aqui, do modo geral, acreditamos nós com o nosso desempenho por termos cumprido as atividades todas, apesar de todos os desafios, seja positivo. Não obstante as ações dos terroristas, que também assolou o nosso distrito e também recebemos vários deslocados, as nossas atividades planificadas foram todas cumpridas e por isso que dissemos, Excelências, que o nosso desempenho consideramos-lo positivo. Muito obrigada, Excelências, pela vossa atenção. Acabei de apresentar o nosso balanço do Plano Econômico e Social do primeiro semestre, preparado para a visita de vocês, Excelências. Muito obrigada, Excelências. Bom, obrigado, senhora administradora, por esta informação bastante rica, bastante esclarecedora. Traz aqui a radiografia geral com a situação do grau de cumprimento do PESOT 2023 e, portanto,
permite-nos ter a fotografia real, como é que estamos e a quantas vamos andando no nosso distrito de Montepuez. Quero, por conta disso, felicitar, porque reconhecemos a vossa entrega, a entrega do distrito, dos 4 distritos, num contexto atípico, que muito bem foi possível, escrito e não iria passar a repetir, mas sentimos que há aqui de facto trabalho. As adversidades que se impõem sob o ponto de vista conjuntural são grandes em princípios, poderiam ficar de alguma forma braços cruzados, mas notou-se aqui uma resiliência do outro lado para que o distrito não ficasse paralisado. O objetivo dessas incursões terroristas é exatamente paralisar o desenvolvimento socioeconômico e político do nosso país. E, por conta disso, nós sabemos que o orçamento do Estado depende, nos dias que correm, com a questão das dívidas não declaradas, depende integralmente da contribuição das receitas fiscais, dos impostos moçambicanos. Nós também sabemos que o orçamento do Estado moçambicano é um orçamento deficitário. Nós temos um orçamento para 2023 que está na casa de 576 mil milhões de meticais e o déficit orçamental é de 115 mil milhões de meticais. Portanto, é uma cifra muito grande que representa perto de 9% daquilo que é o PIB nacional. Então, estes recursos inexistentes são estes que impedem, de alguma forma, a celeridade, quer na transferência das dotações orçamentais, mas também na execução do próprio plano econômico e social. Mas sentimos aqui que há trabalho e, como eu disse, há de facto uma entrega para que o nosso país continue a caminhar e acreditamos que bons dias virão. Assim, não tenho uma questão particular, específica, mas gostaria de perceber relativamente ao orçamento de investimento, como é que tem estado a gerir esse processo e se esta rubrica tem ido ao encontro daquilo que são as prioridades do nosso distrito, se o poucos ou parte dos recursos existentes para esta dotação orçamental tem ajudado em algum aspecto, quais são as eventuais limitações e em relação ao orçamento de funcionamento, como é que esta rubrica também tem estado a comportar-se, sobretudo com esta questão da TSU, se cresceu, se tem sido insuficiente para realizar a despesa pública na dimensão, sobretudo, de salários. Ia passar assim a palavra aos colegas para poderem tecer os comentários que julgarem relevantes, as questões que julgarem relevantes, e como eu disse, Vossas Excelências terão a oportunidade de sistematizar essas perguntas e as respectivas respostas na matriz que vai ser apresentada posterior, como instrumento que vai facilitar a nossa monitoria e avaliação, e aquelas que forem pontualmente passíveis de serem tratadas, cuidadas e respondidas aqui, poderemos imediatamente atacá-las. Por favor, dos colegas, começando aqui pelo Sr. Vice-Relator, deputado Carlos Manuel.
Bom dia. Primeiro, excelentíssima senhora administradora, queria saudar o informe apresentado. Com isso, não deixaria de levantar algumas questões que não tive a oportunidade de ter boa percepção. Há uma parte aqui do informe que falou sobre a questão de exploração da madeira. Gostaria de perceber se Montepuez não tem aparecido a exploração, aqueles que fazem a exploração ilegal da madeira. E se tem, como é que tem sido o tratamento? Essa é uma questão. A segunda, talvez eu faria em forma de um comentário e não numa pergunta. Estávamos a ver aqui no informe sobre, pronto, logo no princípio, esse vem do Pessoa, que é para o aumento de carteiras escolares. E, a dado momento, fui ver que há uma das empresas de renome no distrito que forneceu 25 carteiras. 25 carteiras, se formos ver rácio professor-aluno, não chega nem para metade de uma sala de aulas. E eu perguntava cá por mim, quanto é que custa uma carteira? E as duplas, e tive a resposta que tempos atrás eram 3.000 meticais, mas por causa do custo de vida, por excesso podemos ir aos 5.000 meticais. Se formos a somar, a fazer a multiplicação de 25 carteiras por 5.000 meticais, são uns 100 e alguma coisa. Somos, sim senhora, pobres, mas também dar-nos dessa maneira, até criamos um pouco de problemas onde essas carteiras podem ser alocadas, né? Parece discriminar, não sei, mas até certo ponto deixa muito a desejar, apesar de ser oferta, e nós não podemos exigir que nos deem mais acima, mas também pela capacidade do poderio econômico da tal empresa, o fornecer 25 carteiras, enfim. A seguir, queria mesmo perceber sobre o programa de subsídio social básico. Fala-se de que foram planificados 7.548. Sim, senhora, em termos de realização, comparado com o ano anterior, é 100%. Mas, para o presente ano, com base à planificação, realizou 66,2%. A pergunta que eu faria é: vamos a tempo de cobrir com o planificado? E qual teria sido a base da tal planificação dos 4 logo para 7 mil? Qual que foi a base? Ver quais foram os prós e os contras em termos de planificação e tendo em conta o seu cumprimento. Para finalizar, parece-me, se não estou equivocado, não vi falar no informe sobre a questão relacionada com, mesmo na área social, sobre as uniões prematuras. É possível que eu esteja equivocado, estivesse distraído, mas não vi aqui focado sobre essa questão. E a quantas vamos sobre a violência contra a mulher e a criança. Excelência, Senhor Presidente, numa primeira fase são essas questões que eu queria fazer chegar. Muito obrigado, Excelência. Muito obrigado. Mais informações? Sim, por favor. Sim, muito obrigado, Sr. Presidente.
Também iria saudar a senhora administradora pela apresentação do balanço do peixe referente ao primeiro semestre de 2023. Eu tenho algumas questões mesmo para entender. Na área de infraestruturas, o relatório aí refere que há 2 comunidades que ainda não têm o precioso líquido, as fontes da abertura d'água, para a comunidade de Napai e Namaca. Qual é a previsão para a abertura dessas fontes de água nessas comunidades? E também gostaria de saber, em relação à malária, quais são as ações para combater esses casos, vez embora que há uma redução em 1%. E no TARV, o distrito registrou 2.049 pacientes. Desde 2.049 pacientes não há casos de abandono, e se há, quais são as ações em que a área da saúde faz para poder sensibilizar o tratamento a esses pacientes. Indo ainda na área de infraestruturas, das 445 fontes de abastecimento de água ao nível do distrito, 421 estão operacionais e 24 avariadas. Dessas avariadas, qual é o plano para a sua operacionalidade? E também, falando da água, gostaria de saber qual é o ponto de situação da água ao nível das escolas, dos hospitais, daqui ao nível da cidade e ao nível dos postos administrativos. E o relatório também reporta a construção, em parceria com a Unicef, 5 salas de aulas e um bloco administrativo feitos de material misto na EPC de Nicuapa. Gostaria de saber qual é a previsão para a conclusão dessa obra. Vamos a tempo de conclusão este ano. E muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também queria fazer a vez para reconhecer o trabalho com base no relatório que nos foi apresentado pela senhora administradora, e também devo reconhecer que Montepuez é das poucas cidades ou dos poucos distritos no país que tem esta beleza, todas as ruas asfaltadas. Uma pessoa compara-se, se calhar perde Matutino por ser, Bela Vista por ser pequena, Marroquina também por ser pequena, mas fica uma boa impressão desta cidade. Bem, eu queria também fazer algumas questões. Primeiro, relacionada com a página 34, que diz respeito às receitas. Vejo que não foram cobradas receitas próprias. Aliás, houve um cumprimento de 8,57%, digamos, uma realização muito baixa, e não foi cobrado o Imposto de Reconstrução Nacional, não sei por que razão. E, em termos de receitas, houve uma realização de 23,11% do planificado. Eu não percebo qual é a razão desta baixa realização. Na componente de energia elétrica, o acesso ao nível do distrito está a 30,3%, mas depois vejo aqui que houve uma fraca realização do que estava planificado 3.294, apenas 139 e que foi executado, correspondendo a 4,2%, e um decréscimo de 49,6%. Eu queria ter mais ou menos as razões, tendo em conta que a energia elétrica tem um fator impulsionador, portanto, no crescimento, no desenvolvimento das famílias, tendo em conta que temos também uma central fotovoltaica a uns 170 km daqui, e me parece que também recebe-se energia a partir aqui de Marrupa, tanto no Niassa, e não sei qual é a razão desta fraca realização, sendo certo que há disponibilidade de energia elétrica. Mas também notei aqui na apresentação, ontem trabalhamos em Malama, constatamos que há uma redução do ponto de vista da produção de algodão. Esta redução deve-se ao abandono de uma empresa que fazia o fomento. E não sei se o argumento aqui é o mesmo,
mas também relativamente à soja. Portanto, Embalama teve uma redução da sua produção por causa dos preços praticados na comercialização, mas vejo que, em sentido contrário, Montepuez teve uma boa produção de soja. Portanto, queria ter alguma explicação sobre isto. Agora, relativamente, eu vi aqui também no relatório, me parece que é um crescimento de casos de infecção por HIV. Eu acho que é preciso fazer-se algum trabalho. Eu sei que é um corredor é uma cidade que está a crescer, mas a questão da HIV, de novas infecções, é uma preocupação. Eu penso que podemos fazer algum trabalho no sentido de continuarmos a sensibilizar os jovens, portanto, para ver se reduzimos os níveis de infecção. Também ouvi da senhora administradora, durante a apresentação, falou de que tem havido oscilação no processo de emissão de registro criminal. Qual é o argumento, qual é a razão dessas oscilações que têm estado a comprometer, de certa forma, a emissão destes documentos a favor das partes interessadas? Finalmente, enumerou várias obras que estão a ser concluídas, mas no encontro que tivemos com o Conselho Executivo Provincial, constatamos que há muitas obras abandonadas em toda a província. Este cenário de abandono não se verifica aqui no distrito de Montepuez. Também queria ouvir mais ou menos sobre a desnutrição crónica no distrito de Montepuez, sendo certo que é um problema sério, não é? Para o desenvolvimento das nossas crianças, e queria ter mais ou menos um quadro sobre esta preocupação de desnutrição crónica ao nível do nosso distrito. Portanto, Sr. Presidente, eram estas questões que tinha aqui elencado. Muito obrigado. Muito obrigado. Sim, muito obrigada, Sr. Presidente, pela concessão da palavra. Primeiro, saudar o relatório apresentado, o balanço. Algumas questões fiquei ultrapassado dos colegas, mas não ficarei de fora. Gostaria de saber, na área da educação, ouvi o relatório dizer que foram contratados 30 docentes. Destes 30, quantas mulheres são? Vice-versa, né? E a outra questão também, não acompanhei atentamente no balanço, é sobre os doados, o distrito perante o primeiro semestre. Quantos doados foram emitidos? Obrigada. Senhor Presidente, também gostaria de associar-me aos meus colegas, saudando o documento que nos foi apresentado. Apenas uma pergunta para o distrito. O distrito, não sei se falou, mas penso que não falam das dívidas que tem. Me refiro no que diz respeito a horas extras, com fornecedores. Então, gostaríamos de saber em que ponto de situação o distrito está e como é subsídio funeral por morte. Gostaríamos de saber. Obrigada. Diversas questões, perguntas. Oferecia voltar e, naturalmente, que como já propusemos relativamente à metodologia, poderiam eventualmente tomar uma ou duas vezes e as demais poderão constar da matriz, se julgarem que assim estão preparados, e caso não, pode constar da matriz. Por favor. Muito obrigada, Excelências, por estas contribuições, melhoria não só ao nosso relatório, mas ao nosso desempenho. Nós queríamos propor a Vossas Excelências para partilharmos em matriz, que seria mais profícuo para todos nós, todas estas questões, acreditando que estamos a falar, não se ensina pai, não sou padre, estamos a falar com quem faz as leis e percebe muito bem a situação econômica do nosso país. Não só sonhamos, mas a realização desses sonhos todos precisamos de recursos financeiros que são exíguos. E como dizia a Sua Excelência, o Presidente desta Comissão, este ano os recursos têm vindo a ser a conta-gotas. Então tudo isto releva aqui tanto ao abastecimento de água,
à energia elétrica, a todos os outros aspectos aqui levantados que não que estão aquém daquilo que foi planificado, resulta mesmo da nossa exiguidade financeira. Eu só haveria de deixar ficar um ponto, que era do Imposto de Reconstrução Nacional, que este não requer recursos, mas também temos as cadernetas que deveríamos receber para cobrá-las. Nós não recebemos, infelizmente, cadernetas e estamos ainda nesta negociação e sensibilização com a autoridade tributária que é quem nos fornece, e também tínhamos que imprimi-las nós próprios. Isto requeria alguma legislação específica, se poderíamos ser nós a imprimir ou se poderiam ser controlados pela autoridade tributária que nos fornecem as cadernetas, e nós, por conta disso, fazemos a entrega dos recursos cobrados. Então estamos nesta desde o ano passado, que não temos as cadernetas, mas temos informação que a breve trecho este assunto de cadernetas vai fechar a nível do nosso distrito. Mas como nos referimos, Excelência, queríamos ir pela via que nos foi proposta, elaborarmos uma matriz muito mais elaborada, com respostas mais acertadas e concisas, para podermos responder a estas questões que nos foram aqui colocadas por Vossas Excelências. Mas permita-me também, por conta disso, agradecer a visita de Vossas Excelências, mas também agradecer estas valiosíssimas contribuições e orientações para a melhoria do nosso trabalho, agradecer também o encorajamento que temos tido das várias comissões, mas de forma específica de Vossas Excelências, porque sabeis a real situação do nosso distrito, sabeis principalmente a real situação da nossa província. Isto por causa do terrorismo e por causa de tudo que vem e advém desta mesma situação do terrorismo. Acredito que percebem que trabalhar por estas zonas aqui não deve ser fácil, mas também com o carinho, vamos entender assim, deste encorajamento que temos recebido, ajuda-nos a melhorar cada vez mais a nossa prestação. Também temos tido grande contribuição do nosso Conselho Consultivo Distrital e por via desta comunidade, desta população do distrito, que acompanha as nossas atividades, que nos aconselha e que, acima de tudo, são estes os principais implementadores destes resultados que apresentamos aqui, com enorme reconhecimento que falamos disso, e estão aqui representados, porque não gostaria também de deixar estas linhas de reconhecimento neste encontro. Excelência, se permitirem, não sei se os colegas iriam dar alguma informação pontual ou iríamos mesmo para a resposta matriz. Não está acolhida a sugestão. Obrigada, a proposta que foi feita. Vai ser mesmo em sede matriz, então acho que podemos. Esta parte podemos terminar por aqui. A única questão que vamos ver é relativa, em função do grau de conexão da comunicação, a matriz, depois vamos ver o que fazemos na matriz. Iríamos então propor para a visita social, temos os diretores da área específica que acompanharam as excelências para poderem responder alguma preocupação que tiverem no terreno, os diretores dos membros do governo, os convidados permanentes que estarão com vossas excelências. Na visita ao empreendimento social, que vai o diretor de saúde, e na visita no Coelho de Mining, igualmente, mas também temos a reunião com os representantes. A reunião está para que hora? Perfeito. Neste momento, anuncio a retirada das equipes nesta sala de sessão. O presidente da comissão.